Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Silva e hoje vamos mergulhar num tema que gerou uma discussão muito interessante no meu último vídeo sobre carregamento, as baterias LFP nos Tesla. Afinal, carregar a 100% é mesmo o recomendado? Faz mal à bateria? E qual a diferença crucial para as outras baterias como as NMC que explica tudo isto? Recebi vários comentários e tive uma troca de ideias particularmente aprofundada que me fez ver que há mesmo muita confusão e diferentes pontos de vista sobre isto. Alguns de vocês questionaram diretamente a ideia de que carregar a 100% não prejudica a bateria, argumentando que a ciência das baterias diz o contrário. E é essa a aparente contradição que vamos desmistificar hoje. Vamos diretos ao assunto. Como mecânico que trabalha com estes carros e se baseia nas informações do fabricante, a minha posição inicial e a base do meu vídeo anterior vem diretamente da Tesla e a recomendação deles para quem tem baterias LFP é muito clara. A própria Tesla, no manual e na aplicação, recomenda carregar as baterias LFP até aos 100% pelo menos uma vez por semana. Porquê? Para manter o sistema de gestão da bateria, o BMS, calibrado. Isto é fundamental. Um BMS bem calibrado garante que o carro sabe exatamente quanta carga tem e a estimar a autonomia de forma precisa. É também importante para balancear as células da bateria, o que contribui para a sua saúde a longo prazo. Se ignorarmos isto, pode levar a leituras de autonomia erradas. Isto acontece porque, devido à sua química, as baterias LFP têm uma curva de voltagem muito plana na maior parte do seu estado de carga, dificultando a estimativa precisa do SOC sem esse ponto de referência dos 100%. Além da calibração, carregar a 100% regularmente também ajuda no balanceamento das células da bateria, garantindo que todas trabalham em conjunto de forma eficiente, o que é bom para a saúde geral a longo prazo. Portanto, esta recomendação é crucial para a fiabilidade e precisão do sistema do carro. Mas a grande questão que surge e que foi bem levantada nos comentários é: se carregar a 100% é assim tão importante para as LFP, porque é que para outras baterias, como as NMC, a recomendação é diferente? A resposta está na química. Como podem ver nesta comparação, as baterias LFP, ou seja, lítio-ferro-fosfato, e NMC, níquel-manganês-cobalto, são bastante diferentes. As LFP tendem a ser mais baratas de produzir, utilizam materiais mais abundantes e são inerentemente mais seguras e estáveis termicamente. Crucialmente para o nosso tema de hoje, as LFP têm uma tolerância muito maior a estarem em estados de carga elevados, incluindo a 100%, em comparação com as NMC, enquanto as NMC sofrem um stress químico consideravelmente maior e degradam mais rapidamente quando mantidas a 100% por longos períodos. As LFP são muito mais resilientes a este tipo de stress. As NMC, por outro lado, são colhidas pela sua maior densidade energética, o que significa mais autonomia para o mesmo peso ou volume, mas vem com essa desvantagem de serem mais sensíveis a estarem a 100%, daí a recomendação da Tesla de manter a carga entre 20% e 80% no dia a dia para quem tem este tipo de bateria. Voltando à questão da degradação que gerou o debate. É um facto, baseado na ciência das baterias, que qualquer bateria de íons de lítio sofre mais stress químico e degrada mais rapidamente quando mantida em estados de carga extremos, muito baixo ou muito alto e a temperaturas elevadas. E sim, isto também se aplica às LFP. Passar tempo a 100% causa algum stress extra em comparação a estar a 50%. É um princípio da física. Então, por que é que a Tesla diz que carregar a 100% em LFP é sem risco de degradação significativa? É aqui que a nuance é importante. A Tesla não está a dizer que o stress é zero. Estão a dizer que, para a química LFP, a maior robustez e a gestão ativa do BMS permitem que a prática de carregar a 100%, especialmente no contexto de uma recomendação semanal, que implica usar o carro a seguir, tenha um impacto na degradação que é considerado aceitavelmente baixo pelos seus engenheiros.
Eles desenharam o sistema e a bateria para que, seguindo a recomendação, a bateria mantenha a sua saúde e capacidade dentro do esperado e garantido pela marca. Lembrem-se da garantia 8 anos ou 160 mil km, o que ocorrer primeiro, com retenção mínima de 70% da capacidade. Alguns de vocês, nos comentários, levantaram que preferem manter a bateria a 70% a 80% no dia-a-dia, para minimizar ainda mais a degradação, baseados nessa ciência geral. E sim, essa abordagem, focada na máxima longevidade teórica absoluta para lá da garantia, tem a sua lógica. Manter um estado de carga mais baixo reduz o stress químico. Mas, e aqui está o ponto crucial, se escolheres essa abordagem, não podes ignorar completamente a calibração a 100%. O sistema da gestão da bateria da LFP precisa desse ponto de referência periódico para ser preciso. Podes talvez não o fazer estritamente todas as semanas, mas precisas de o fazer com alguma regularidade. Sobre os relatos de 5 a 7% de degradação em 1 a 2 anos que foram mencionados, isso pode acontecer sim, mas é preciso ver o contexto. Essa degradação mais rápida pode estar associada a práticas que vão para além da recomendação da Tesla, como carregar a 100% e deixar o carro parado assim por muitos dias consecutivos, especialmente em climas quentes. A recomendação da Tesla de carregar a 100% semanalmente implica que na maioria das vezes vais usar o carro pouco depois, o que é diferente de deixá-lo ao alto constantemente. Na minha experiência e lidando com estes carros, tenho seguido a recomendação da Tesla para as LFP. Carrego a 100% pelo menos uma vez por semana e se preciso da autonomia total para uma viagem, não hesito em carregar antes de sair. E a degradação que observo em carros que seguem esta recomendação, incluindo o meu teste inicial, que mostrei noutro vídeo, com cerca de 1% de perda inicial, alinha-se com o que a Tesla indica, não há uma degradação significativa ou preocupante no curto ou médio prazo seguindo as regras. Uma dica extra que faz a diferença, após atingir os 100%, se for possível, deixa o carro ligado à corrente mais uns 30 a 60 minutos. Isto dá mais tempo ao BMS para fazer o balanceamento fino das células. E se o vosso carro é LFP, vão ver essa indicação no ecrã de carregamento ou na AP. Se não diz nada sobre carregar a 100% para uso diário e recomenda 80% por defeito, provavelmente têm uma bateria NMC e devem seguir a regra dos 80% para o dia-a-dia. Então, para concluir e juntar as peças deste debate, para baterias LFP nos Tesla, a recomendação oficial do fabricante é carregar a 100% pelo menos uma vez por semana e podes fazê-lo diariamente. Esta prática é fundamental para a precisão do BMS e é considerada pela Tesla como tendo um impacto na degradação que é aceitável para a vida útil garantida da bateria. A ciência das baterias diz que manter o SOC mais baixo reduz o stress e quem quiser otimizar a longevidade máxima teórica para lá da garantia pode optar por manter a carga entre 70% a 80% no dia-a-dia. Mas se fizeres isto, tens mesmo que te lembrar de carregar a 100% periodicamente para manter o BMS calibrado e evitar problemas de autonomia imprecisa. Portanto, não é uma questão de certo ou errado. São perspectivas com objetivos ligeiramente diferentes, ambas com o seu fundamento. O importante é estares informado para escolheres o que faz mais sentido para ti. Qual é a vossa experiência? Que método usam? Deixem nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até à próxima.